Boa noite a cada um de vocês, salve Maria. Para quem não me conhece, meu nome é Jean, mais conhecido por vida missionária por Jean de Maria. Sou casado aproximadamente há 4 anos, sou pai de 2 filhos, um casal, um menino de 6 meses e uma filha de 3 anos, para a glória de Deus. É uma alegria estar celebrando esse momento aqui em cada um de vocês e estar semeando a palavra de Deus. E antes de iniciar esse momento de pregação, gostaria de pedir a vocês atenção para o que será proclamado, amém? Amém. Para quem trouxe a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25. Ninguém. Então eu vou seguir. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25, diz assim: Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam, cantavam hino a Deus, e os prisioneiros o escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriu-se logo todas as portas e soltaram-se a algema de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada, queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou, lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, eles cuidou deles, lavando-lhe as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, o fez subir para uma casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem tem a Sagrada Escritura, beija a Sagrada Escritura. Você que não tem a Bíblia, não sei o que você vai fazer, vamos estar dando início. Gentilmente, antes de iniciar, eu gostaria de pedir um pouquinho de atenção e silêncio, viu, gente? Máximo respeito e com humildade. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo evangelista São Lucas. Lucas, o mesmo autor do evangelho São Lucas. Lucas, diz os historiadores da igreja, que Lucas não conheceu Jesus, não andou com Jesus, não comeu com Jesus, mas escreveu bem sobre a vida de Jesus. Quando olhamos para ali o ensinamento da igreja, os santos padres da igreja vai dizer, como São Jerônimo vai dizer, Lucas não fez parte daquele que andou com os 72 discípulos descritos por Jesus. Lucas não fez parte daquele que viu Jesus, mas Lucas escreveu sobre 2 livros da Sagrada Escritura. Então, quando a gente olha para o ensinamento daquilo que vai nos informar a igreja, existem algumas passagens bíblicas que vão nos confirmar a origem de Lucas. Existem poucos documentos que falam um pouco sobre São Lucas. Então nós vemos, por exemplo, ali segundo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, que Lucas, ele tem uma amizade com o apóstolo São Paulo, o mesmo Paulo de Tarso, o mesmo Paulo que escreveu as 13 cartas da Sagrada Escritura. Nós olhamos também em Filomeno, no capítulo 1, no versículo 4, testemunho da amizade de Paulo com São Lucas.
Nós olhamos para Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, da amizade de Paulo com Lucas, a qual ele vai falar: Lucas, o meu amigo amado, Lucas, aquele que me acompanhou na viagem, Lucas, um médico muito estimado. Eu não sei também que vocês sabem sobre a característica do evangelista São Lucas, que escreveu, obviamente, o Evangelho. São Lucas, que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Uma das características de Lucas é que ele era um médico. Quando a gente olha para a visão de um médico, o entendimento de um médico é que ele é uma pessoa precisa. É uma pessoa que tem que ter aquela mentalidade cirúrgica, assim como ele vai fazer uma cirurgia. Ele tem que ter toda a ciência daquilo que vai fazer. Ele precisa ser uma pessoa observador. Ele precisa ser uma pessoa centrada. Ele precisa ser uma pessoa que sabe aquilo que está fazendo, com uma margem de erro bem pouca, assim como se coloca em risco uma vida. São Lucas também era detalhista, com uma característica de um médico. Então a gente observa aqui que São Lucas, ele é o autor daquilo que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos. Lucas, ele era detalhista. Lucas era um homem que prestava muito atenção. Então de repente nós vamos notando aqui que ele vai e escreve sobre Paulo e Silas. Algumas fontes também vão apontar que Lucas, ali na sua infância, estudou com Paulo na mesma cidade de Tarso. Tarso foi a cidade de origem do apóstolo São Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, para trás, seu nome era Saulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, para frente, seu nome é Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do versículo 53, para trás, Paulo, ele ordena a morte de Estevão. O manto de Estevão cai sobre o pé de Paulo. Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 18, ele é batizado no Espírito Santo pelo servo de Deus chamado Ananias. E Paulo, como eu mencionei, ele se tornou um dos grandes apóstolos de Cristo, sem ter conhecido a Cristo, assim como o evangelista São Lucas, detalhista, preciso e cirúrgico naquilo que fazia, escrevia e trouxe a história da igreja. Um outro detalhe, para antes de continuar a pregação sobre o evangelista São Lucas, é que Atos dos Apóstolos é um dos livros da Sagrada Escritura que traz para a gente detalhes da igreja primitiva. Como nós olhamos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. O catecismo da igreja católica vai informar que a igreja nasce do lado aberto de Cristo. Outrora, quando São Longuinho ali o atinge com a lança, mas a manifestação pública da igreja é aquilo que acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é o derramamento do Espírito Santo. Então Lucas, ele vai detalhadamente escrever agora sobre uma ocasião da missão de Paulo. Alguns vão falar que Lucas acompanhava Paulo em algumas de suas missões. De repente ali, quando nós vamos ali ao encontro daquilo que Paulo vai narrando, ele se depara com o espírito de Pitão. É uma pessoa que tinha um espírito ruim, um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E ali Paulo, ele vai exorcizar aquele demônio e ele é preso. Quando Paulo e Silas, que era seu companheiro de viagem, ele é preso, então nós notamos que ali, durante a trajetória da noite, há um grande barulho, há um grande terremoto, algo acontece naquele lugar, algo acontece naquela igreja, e de repente ali, aquela prisão é tomada pelo terremoto, onde os prisioneiros, eles fogem. Quando os prisioneiros fogem, aparece um personagem bíblico interessante, que é o carcereiro. E vocês prestem bem atenção no personagem, o carcereiro, que ele vai ter bom entendimento sobre o que eu quero passar esta noite. O carcereiro, ele se assusta. O carcereiro, a Sagrada Escritura menciona que ele fica trêmulo. O carcereiro, ele fica assustado, porque ele tem uma grande responsabilidade de guardar aqueles presos. Entre eles existia uma sede na morte de Silas e Paulo.
A Sagrada Escritura fala que de repente ele desembaia a sua espada e tenta tirar a sua vida. E quando ele tenta tirar a sua vida, São Paulo vai dizer para que ele não tire sua vida: eu estou aqui, eu estou vivo, eu não fugi. Não com essas palavras, mas nesse sentido. Então ele cai aos pés de Paulo. E quando ele cai aos pés de Paulo, ele fala: o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer para ser salvo? São Paulo fala assim: se crer, será salvo tu e tua família. Agora acompanhando o raciocínio comigo. São Lucas era detalhista. São Lucas era um médico. São Lucas era uma pessoa precisa naquilo que escrevia. Mas de todos os detalhes que Lucas ele vai colocar, ele não colocou o nome do carcereiro. Por que ele não colocou o nome do carcereiro? O carcereiro hoje que na Sagrada Escritura, eu quero que você bata no seu peito e fala: eu sou o carcereiro. Bata no peito, gente. Eu sou aquele carcereiro. Porque a palavra do Senhor fala que o carcereiro fala: o que é que eu faço para ser salvo? São Paulo fala assim: se tu crer, será salvo tu e tua família. Diz que de repente Paulo, quando ele coloca a mão sobre aquele carcereiro, ele é batizado no Espírito Santo. E quando aquele carcereiro é batizado no Espírito Santo, também é batizado a família do carcereiro. Como aquele que tem uma autoridade sobre a família, como aquilo que descreve Efésios, no capítulo 5, no versículo 22, sobre a mulher e o homem. Mulher seja submissa a seu marido, e o homem ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Assim como descreve no livro do Gênesis, na Sagrada Escritura do princípio, no capítulo 2, no versículo 18, o homem se sentia só, e Deus ele toma uma costela de Adão e modela Eva, ali formando um modelo de família como Adão e Eva. Então ali nós vemos o carcereiro como aquele que vai à frente, como aquele que é o pai de família, como aquele que é responsável, e ele ali tomando o batismo no Espírito Santo, toda a sua família é batizada no Espírito Santo. Agora eu quero tratar para vocês alguns pontos fundamentais sobre essa pregação. Deixa eu pegar esse papel. 7 pontos importantes para que uma família seja cheia do Espírito Santo. 7 pontos importantes para que uma família seja cheia do Espírito Santo. São Lucas era detalhista. São Lucas era médico. São Lucas não conheceu Jesus, mas São Lucas sabia bem da vida de Jesus, porque São Lucas aprendeu dos discípulos de Jesus. Alguns historiadores falam que Lucas conheceu bem a Virgem Maria. Nós olhamos para Lucas no capítulo 1, no versículo 28, a saudação do arcanjo Gabriel. Nós olhamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no versículo 39, Nossa Senhora visita sua prima Santa Isabel. Nós olhamos para São Lucas no capítulo 1, no versículo 46, nós vemos o princípio do canto Magnífica. Nós olhamos para São Lucas no capítulo 2, nós vemos a passagem de que Jesus ele recebe a profecia de São Simeão. Lucas é detalhista com a Virgem Maria. Lucas é detalhista por conhecer a Virgem Maria. Lucas, primeiro ponto, para que sua família seja uma família cheia do Espírito Santo. A família precisa ter devoção a Nossa Senhora. Vai dizer muitos dos santos da igreja. São João Damasceno vai dizer que ser devoto da Virgem Maria é uma arma de salvação. São João Dom Bosco vai dizer que o rosário é a falência do diabo. Muitos e muitos santos vão dizer o que é ter uma vida com a Virgem Maria, uma devoção à Virgem Maria. São Luís Maria Guilherme Monfort, ele vai dizer que quem reza o rosário frequentemente dificilmente se condena. Existe um santo na história da igreja chamado Santo Efrem.
Santo Efraim, quando recebia a Eucaristia, ela se convertia em fogo na boca daquele diácono santo, e ele escrevia sobre Nossa Senhora assim: nenhuma súplica à Virgem Maria ela fica sem resposta. Se tu quer um milagre na tua casa, se tu quer um milagre na tua família, se tu quer um milagre com teu marido, se tu quer um milagre com teus filhos, se tu quer um milagre sobre tua casa, vai por Maria, porque São Padre Pio de Pietrelcina vai dizer assim: o caminho curto e seguro para Deus é a Virgem Maria. Então, uma característica de uma família onde tem uma união com o Espírito Santo é ter parte com Nossa Senhora, porque ela foi esposa dele, ela foi esposa do Espírito, ela foi aquela que se abandonou, ela foi o modelo perfeito daquela que se colocou como escrava, como diz a Sagrada Escritura no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Ponto número 2, para que uma família seja cheia do Espírito Santo. É muito bonito ter uma devoção à Virgem Maria, mas não que se pare apenas numa devoção à Virgem Maria. Um ponto importante para que se deve colocar nas casas, um ponto importante para que se deve colocar nas famílias é a oração do Santo Rosário. Um terço é bom, um terço é grandioso, um terço é fonte de bênção, um terço atrai a graça de Deus, um terço tem promessa de Nossa Senhora, como a aparição dela em Fátima em 1917, perdão. Mas aquele que reza o rosário, diz São Luís Maria Guion de Montfort, que quem reza o rosário frequentemente dificilmente se condena. Da mesma mentalidade compartilha São Domingo de Gusmão. Como se tem São João Bosco, ele vai dizer que o rosário é a falência do diabo. Papa Pio IX vai dizer que o rosário é a oração reservada para as famílias. São João Paulo II vai dizer que o rosário é sua oração predileta. Muitos dos santos foi com a oração do Santo Rosário. O rosário ele obtém cura, através do rosário você tem libertação, o rosário você tem fonte de conversão, com o rosário você tem conversão, com o rosário você pode ter uma visão espiritual mais aguçada, porque você não está confiando na sua força humana, mas na intervenção de Nossa Senhora sobre tua casa. O rosário é fácil de transportar, o rosário é fácil de mergulhar. O rosário não se trata somente de uma oração repetitiva, mas o rosário contém os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você começa a meditar, você passa pela infância de Jesus, você passa pela adolescência de Jesus, você passa pelo mistério da dor de Jesus e você passa pela ressurreição de Jesus. O rosário é uma oração exorcística, como dizia Papa Adriano. Papa Adriano vai dizer que o rosário é o flagelo dos demônios. Aquele que reza o rosário, ele obtém triunfo diante dos céus, porque ele alcança da Virgem Maria rio de misericórdia. Se tu quer uma família cheia do Espírito Santo, vá pela esposa do Espírito Santo, que é a Virgem Maria, e uma arma infalível é o Santo Rosário. E um detalhe ainda sobre Lucas, o estrategista, o médico, o observador, o homem cirúrgico, é que o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, São Lucas, ele vai nos mostrar do poder do rosário, aquilo que o arcanjo Gabriel saúda a Virgem Maria quando a encontra. Ele saúda dizendo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 43, nós continuamos dizendo assim, aquilo que Santa Isabel, ela repete para a Virgem Maria quando está cheia do Espírito Santo. É o que na Sagrada Escritura diz assim: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. A oração da Ave Maria não é oração inventada, a oração da Ave Maria não é oração ao vento, a oração da Ave Maria é a saudação do arcanjo Gabriel, a oração da Ave Maria é aquilo que Nossa Senhora saúda ali sua prima Isabel. E o evangelista São Lucas, ele pôde perceber isso. Dos 4 evangelistas, ele foi observador, e ele trouxe para nós hoje o segredo do rosário, e ele trouxe para nós o segredo de uma devoção a Nossa Senhora. É para São Lucas, Virgem Maria, que era salva de palma. O terceiro ponto para que uma família seja cheia do Espírito Santo. Você está acompanhando o raciocínio do que eu quero passar? Um homem foi batizado no Espírito Santo. Batizado aquele homem no Espírito Santo, foi batizado sua família. A exigência da Sagrada Escritura é o quê? Um homem foi batizado. O terceiro ponto para que uma família seja cheia do Espírito Santo é o homem da casa.
Santo Antônio Maria Claret, um grande santo de nossa igreja, ele vai falar assim: o pai de família é o sacerdote da sua casa. Santo Antônio Maria Claret, ele vai um pouquinho mais cirurgicamente profundo e fala assim, quem fala é o santo, não sou eu, não conto, mas o santo, ele fala assim: assim como os sacerdotes prestarão conta sobre o seu rebanho, o pai de família vai prestar conta sobre cada um da sua casa. Santo Antônio Maria Claret, eu não conto. O terceiro ponto para que uma família seja cheia do Espírito Santo é que o homem assuma o seu lugar de homem. O homem assuma seu lugar de pai. O homem assuma seu lugar de origem. Porque dentro da estatística, quando um filho se converte, existe uma pequena porcentagem de toda a família se converter. Quando a mulher se converte, ela chega aproximadamente ali aos 63% para uma família se converter. Mas pasmem vocês, quando o homem se converte, a expectativa e a estatística aponta que é 94% de porcentagem de uma família se converter. O que é que está se faltando em nossa casa? Um homem de fé, um homem que vai à frente, um homem que diga: hoje eu vou desligar a TV, família, vamos rezar o rosário. Um homem que toma a frente de sua casa, porque ele vai prestar conta por cada membro de sua casa. Acredite você ou não, isso não vai mudar muita coisa. Precisamos que o homem se levante. Diz a Sagrada Escritura em Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi o verbo? Jesus. Jesus se manifestou na natureza masculina. Jesus se manifestou sobre nós na natureza de um homem. Jesus, em Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, ele olhou fixamente para os olhos de Pedro e falou: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não falou minhas, então só tem uma igreja verdadeira e a católica, amém. A minha igreja. E quando Jesus olhou para Pedro, Jesus olhou para um homem para dar a chave da igreja. Pedro foi o primeiro papa da história. Jesus levantou mais 11 homens ao redor de Pedro e foi os seus apóstolos. Dentro da tradição da igreja, os santos padres da igreja, que ocupou a tradição quando ainda não tinha a Bíblia, era homem que levou a história do evangelho à frente. E no século 21, uma degradação. A igreja está cheia de mulheres e eu não sei onde estão os homens. Se os homens assumirem o seu lugar dentro da casa, diante de Deus, é 97% de uma família convertida. É 97% de joelho no chão. Porque a base de uma sociedade é uma família. A base do que você vê lá fora é uma família. Se o mundo está cheio de drogado, é porque uma família está desestruturada. Se a ideologia de gênero está invadindo uma casa, é porque é uma família desestruturada. Se a gente está vendo ideologia de gênero, não posso repetir porque o YouTube vai cortar, como vocês sabem, é uma família desestruturada. E hoje, desculpe a expressão, é uma bagunça imunda da casa. Hoje o homem não assume sua postura de reunir sua família em volta da mesa nem para almoçar. Chega meio-dia, um pega a sua comida, vai para o lado de fora. O outro pega, vai lá para a frente da TV. O outro pega, vai lá para debaixo do pé de árvore. O outro pega a sua comida, vai para a rede. É uma família desestruturada. Família não olha mais olho no olho. Família não se reúne na mesa para conversar. Família não desliga celular. Porque aquilo que Nossa Senhora profetizou em 1917. Nossa Senhora apareceu para Jacinta, Lúcia e Francisco, para 3 crianças. Nossa Senhora traz uma série de revelações para aquelas crianças. Quando Lúcia, já velha no convento, ela tem ainda 2 aparições de Nossa Senhora. Entre elas, Nossa Senhora revela uma coisa importante para Lúcia, e abre os ouvidos e preste muita atenção. Nossa Senhora falou que a batalha no final do tempo, que é esse que a gente vive, não tenho dúvida, a batalha final é entre Satanás e a família. O demônio está tentando roubar a tua casa. O demônio está tentando roubar a tua família. E muitos, desculpa a expressão, longe de me ofender, mas verdade seja anunciada. Quem me conhece sabe, a verdade vai à tona. Aquele que deveria estar tomando a frente, hoje vamos rezar o rosário. Hoje vamos rezar o terço, às vezes está no bar. Onde é que está sua filha? Não sei. Onde é que está seu filho? Não sei. O que faz sua esposa? Não sei. Você vai prestar conta a Deus.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: todos nós pareceremos diante do tribunal de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: não adicioneis o segundo pecado ao primeiro, pois mesmo que por um só não ficará sem ser impune. Eclesiastes capítulo 7, versículo 40 vai dizer assim: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará. Assuma seu lugar na sua casa, que o Satanás não tem vez na tua vida. Quarto ponto importante para que uma família seja cheia do Espírito Santo: proteja sua família, especialmente seus filhos, de telas. Cuidado com as telas. Não tem tempo. Por causa de tela o povo já não reza, por causa de tela o povo já não vai para adoração, por causa de tela ninguém quer ir para missa, por causa de tela, televisão, tablet, celular. Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12, diz a Sagrada Escritura assim: foi precipitado o teu acusador que te acusa de noite. E em seguida de Apocalipse, no capítulo 12, diz assim, preste atenção na reflexão que é importante. Diz a Sagrada Escritura: cuidado, ó terra, cuidado, ó mar, que o demônio desceu para vós cheio de grande ira. A Bíblia não fala só de ira, mas de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe restava. Está dizendo a Sagrada Escritura no livro de Apocalipse que quando o dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, foi expulso, ele desceu para a terra não só cheio de ira, mas de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe restava. Qual é a missão do inimigo? Te distrair, fazer você perder seu tempo, fazer você agora perder o seu tempo da noção. Rezar não é uma opção, rezar é uma necessidade da alma. Quantas e quantas pessoas já não tem tempo para rezar um texto direito com sua família? Quantas pessoas já não rezam o rosário? E descubra aqui a sinceridade: não é o rosário que é grande, é a TV que come o teu tempo. Não é o rosário que é grande, é o vício do celular, é o TikTok, é o vídeo curto. Se você quer que sua família seja cheia do Espírito Santo, você que tem que tomar suas decisões. Porque o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, no versículo 14, vai dizer que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. No versículo 14 fala: estreito e apertado é o caminho que conduz para o céu. O caminho para o céu continua estreito e a porta não passou por reforma. É preciso se levantar com decisões. Entrar ano, sai ano, muitas vezes a gente não tem uma conversão mais madura e mais enraizada, porque a gente não toma decisões de abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Cuidado com tela, cuidado com ideologia. O inimigo não está para brincadeira. Muitas crianças hoje já estão assistindo filmes com ideologia que o homem não é mais homem, a menina não é mais menina, nos próprios desenhos. E às vezes a pessoa que tem um filho, que tem uma criança, para se livrar da situação, enfia um celular na mão. E suas crianças estão extremamente de ideologias. Daqui um pouco está dizendo: o menino que quer outro menino, a menina que quer outra menina. Aprender onde? No desenho que você não vê. Num desenho que você quer se sentir livre por alguns minutos. Num desenho que você talvez quer também ficar de olho no celular. Santo Antônio Maria Clarete: assim como os pais de família, assim como os sacerdotes prestarão conta de seu rebanho, os pais prestarão conta de seu lar. Cuidado com as telas, cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que entra na tua casa. Você é o sacerdote de seu lar. Você é que escolhe se vai ser cheio do Espírito Santo ou não. Quinto lugar, quinta opção para que uma família seja cheia do Espírito Santo: mulheres, cuidado com uma mentalidade feminista. Cuidado com o que vai levando as telas, os jornais, as TVs, a revista, as modas. Hoje entrou uma grande moda da igreja dizer: eu não quero mais ter filho. O Salmo 126 e o Salmo 127 vai dizer que o filho é um dom de Deus. Então muitas vezes dentro da nossa atualidade, às vezes se querem se desordenar aquilo que Deus colocou como sagrado, desordenar aquilo que Deus colocou no princípio. A Sagrada Escritura em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, vai dizer que o homem se sentia só. Dando decorrência na Sagrada Escritura, diz que ali Deus colocou sobre Adão um sono profundo e tomou Eva. Então ali Santo Agostinho, santo e doutor da igreja, ele vai fazer um escrito sobre aquela situação. Diz que quando a mulher
modela a mulher da costela de Adão, ele vai dizer que a mulher, ela foi tirada do lado do homem, segundo o ensinamento do doutor da igreja Santo Agostinho. Por que a mulher foi tirada do lado do homem? Porque a mulher é o apoio do homem. A mulher é o sustento da casa. A mulher é o sustento do lar. A mulher é o alicerce da casa. A mulher desde o princípio foi criada para lhe cuidar do marido e exercer a missão de ser mãe. A missão de ser mãe é uma beleza que Deus deu só à mulher, de gerar a vida e colocar no mundo. Deus escolheu vocês para essa missão. Mas o feminismo, ele vem enrolando a cabeça. As mulheres empoderadas, as mulheres que vão à frente. Quando uma mulher, ela é mais macho que o homem da casa, vai chegar um dia que ela vai se sentir indefesa. Porque a ordem das coisas naturais, ela não é assim. É Deus, ele criou o homem Deus criou o homem para proteger sua família, para amar sua família, para zelar sua família, para respeitar sua família. Como diz Efésios no capítulo 5, no versículo 22. Mulheres, seja submissa a seu marido. Esse submissa não é escravizar, não é pisar, não é colocar a coleira no pescoço. É confiar no homem que Deus te colocou sobre tua vida. É entender que existe um mistério ali por Deus. E o homem, por sua vez, ame sua mulher como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja morrendo por ela? É só olhar com a cruz. Jesus morreu crucificado. Assim é o homem com sua esposa. Ele deve, se for necessário, dar sua vida pela sua esposa. Quando cada um assume o lugar que Deus colocou, a família se enche do Espírito Santo. Amém? Amém. Num sexto lugar, sobre a juventude. Juventude, aqui representando os filhos de uma família. Cuidado com as amizades. Cuidado com o que o mundo lá fora, porque eu também fui jovem. Eu tenho essa carinha de jovem assim, mas a idade chegou. Também fui jovem, também fui adolescente, também conheci as coisas do mundo. E muitas vezes a gente vai, e o que é que o mundo oferece hoje para o século XXI? É o paredão, é a bebida, é a sexualidade desordenada, é as drogas, é as festas, e a gente tem uma curiosidade, mas eu digo para você, Deus nos fez entender que nada vai preencher o lugar feito por Deus. Inclusive sobre isso, São João Paulo II, ele escreve um gigantesco livro chamado Teologia do Corpo, onde São João Paulo II vai falar em um detalhe sobre a solidão original. Sabe o que é a solidão original, César? O marido é casado com a esposa é casada com o marido. E a gente, quando casa, a gente pensa que aquilo vai ser tudo. Mas chega um momento do casamento que mesmo com a pessoa que você ama, você sente ali um vazio que ninguém preenche. São João Paulo II, com sua sabedoria, ele vai dizer que Deus permite aquela solidão, porque para a gente entender que nada nessa terra preenche o lugar que Deus criou para ele. Um copo de cerveja passa, um tênis de marca passa, um colar de prata passa, a moto do ano passa, a palavra do evangelho fala só uma coisa não passa, céus e terra passará, mas a palavra de Deus é eterna. Então muito cuidado com as coisas do mundo, muito cuidado com as amizades do mundo. Aliás, o apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, não vos deixeis enganar, mas companhias corrompe bom costume, de São Paulo. O Salmo no capítulo 1, no versículo 1 vai dizer, não se assentai na mesa dos zombadores, nem se agrupai com a mesa dos escarnecedores. Não se iluda com o mundo não tem nada para se oferecer. Dá para ser feliz sendo católico, dá para ser feliz com a conversão, dá para ser feliz sendo de Deus, dá para ser feliz sendo de Nossa Senhora, dá para ser feliz dizendo não ao pecado, como disse Canção Nova PNH, por hoje eu não peco. Ser santo não é opção, ser santo é sua obrigação. Hebreus capítulo 12, no versículo 14 vai dizer assim, buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. A Sagrada Escritura está dizendo que se eu não for santo em vida, eu não vou contemplar a face de Deus. São Jerônimo, dos santos padres da igreja, ele vai escrever, ignorar a Sagrada Escritura e ignorar o próprio Deus. Santo Irineu de Leão, santo padre da igreja, também vai dizer assim, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu escuto a voz dele. A nossa igreja católica é alicerçada em 3 pilares: sagrada tradição, sagrado magistério e sagrada escritura.
A Sagrada Escritura, diz o Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 182 a 183, que é o coração dos que cursam teologia. E a Sagrada Escritura está dizendo que o caminho do pecado te afasta de Deus, como disse o profeta Isaías, capítulo 59, no versículo 2, que diz que o pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Jean, eu caí, confessa uma vez, caí 10, confessa 11, caí 100, confessa 101. O sacerdote está aí para nos ajudar a buscar a santidade. Deus nunca falou que seria fácil, mas Ele garantiu que não seria impossível. Todos nós podemos. Eu sou pecador, você sou pecador, não sou melhor que vocês, nem vocês é melhor que eu, mas todos nós podemos dizer não ao pecado. Todos nós podemos dizer não. Eu posso ser melhor com minha esposa, eu posso ser melhor com meu marido, eu posso engolir meu orgulho, eu posso correr atrás. E você pode ser diferente. Juventude, existe um jeito novo de ser feliz, e é aos pés do sacrário, é com o rosário, é buscando Nossa Senhora, é para a Virgem Maria, com Jesus que é na salva de palmas. Moças, para que uma família seja cheia do Espírito Santo, é preciso conhecer os detalhes do projeto de Deus. Quando olhamos para a Sagrada Escritura, Gênesis, no capítulo 1, no versículo 18, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O apóstolo São Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, seguinte, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Assim também confirma o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1003. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Moças e rapazes, para que uma casa seja cheia do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque Deus te amou primeiro, como diz 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, diz que Deus nos amou primeiro. E para que a gente ame a Deus é preciso se amar. E para amar a Deus tem que amar nosso corpo, que é a casa dele. E para amar nosso corpo, que é a casa dele, é preciso cuidar. Não exponha seu corpo. Não exponha seu corpo. Cuidado com as modas vulgares. Cuidado com as modas que te afastam de Deus. Cuidado com certo tipo de roupa, porque ofende a Deus. Nosso modelo de veste é a Virgem Maria. São os santos. Obviamente, não estou dizendo aqui para ninguém andar como um muçulmano. Mas cuidado, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se você tem agora, se alguém te der agora 5 mil reais, cada um aqui vai sair 5 mil reais, diga amém. Amém. Todo mundo gostou. Você vai chegar em sua casa, pense bem o que eu vou falar agora. Se você ganhar 5 mil reais, você chega na sua casa, vai jogar em cima da mesa e vai dormir? Vocês fazem isso? Você joga 5 mil reais e já ganha, vou pego. Você faz isso? Não. Se 5 mil reais é valioso, ainda mais seu corpo, que é a casa de Deus. Se 5 mil reais é valioso e você não quer expor para não ser roubado, porque o seu corpo você quer expor, que é mais importante do que o dinheiro. O dinheiro passa, assim como no Evangelho. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus é eterna. Cubra seu corpo, que é o templo do Espírito. Cubra seu corpo, que é a casa de Deus. Eu não quero ir muito adiante, eu sei que vocês são inteligentes e deu para entender. Amém? Amém. Amém. Para que a família seja cheia do Espírito Santo, é preciso que a gente entenda que o inimigo, como eu narrei ali de 1917, das aparições de Fátima, ele quer derrubar a família. Para que a família seja cheia do Espírito Santo, é preciso entender claramente da maneira que é. Que em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, a Sagrada Escritura fala: sede sóbrio, vigiai e vê, vosso adversário é o demônio, que anda de redor de vós como um leão que ruge buscando o que devorar. Você preste atenção que eu não estou falando o que eu acho, eu falo o que a Bíblia está ensinando. A Sagrada Escritura fala que o inimigo anda de redor de nós. Ele quer nos roubar a entrada para o céu. Deus, ele criou um céu para você. Deus criou uma eternidade para você. Deus criou você não para esse mundo cheio de guerra, de confusão, de alento. Deus criou você para uma alegria que não passa. Deus criou você para uma felicidade que não passa.
Por algum breve minuto você tenta imaginar qual foi o melhor momento de alegria da sua vida. Você consegue se lembrar? Cada pessoa traz na memória um momento de alegria, algo que da sua vida, no decorrer da sua vida, que foi um momento bom, um momento inesquecível, um momento de boa lembrança. Eu quero te dizer que o céu nem se compara com esse momento, porque o céu é uma eternidade que não se passa. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que céu e inferno é eterno e passageiro é o que a gente vive aqui. Então Deus tem construído um céu para você, e muitas vezes a gente tem se tornado pessoas como que não vêssem, como que não escutassem, como não entendessem. O inimigo vai de ponta de dedo querendo te roubar o céu. As escolhas que a gente toma ali muitas vezes nos afasta de céu. Nós escolheremos a consequência de nossas escolhas. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 831, diz que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Uma mulher que reza, ela é aquela que equilibra o marido e educa os filhos. Um marido que reza, um marido que adora, um marido que comunga, um marido que confessa, ele ganha de Deus uma autoridade espiritual para dedicar a sua família ao céu. Um filho que reza, que busca, ele pode alcançar de Deus a conversão de seus pais. Mas uma família inteira no sacrário, o demônio não pode tocar. Uma família inteira que confessa, o inimigo não pode chegar perto. Uma família inteira que dobra o joelho para Deus, ela tem a porcentagem de alcançar a salvação. Porque a palavra do Senhor fala em Evangelho de São João, no capítulo 6, de 48 a 56, Jesus fala: quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Jesus não veio para mentir. Jesus ele veio dar para a gente distinções daquilo que a gente pode alcançar a salvação da nossa alma. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo São Paulo ele vai fazer uma lista de distinções daquilo que pode, se a gente vive aquilo que São Paulo narra, nós não alcançaremos a Sagrada Escritura. Ele vai falar assim: que não herdarão o reino do céu quem vive em orgias, quem vive em fornicação, quem vive em bebedeira. Santo Agostinho, um santo e doutor da igreja do século IV. Santo Agostinho também foi do mundo, assim como muitos de nós fomos do mundo. Santo Agostinho andava em casa noturna. Você é inteligente, você sabe o que é casa noturna. Santo Agostinho era um homem que se embriagava. Santo Agostinho era um homem que bebia, se embriagava, era pagão, não se confessava, não acreditava em Deus, zombava em Deus. Santo Agostinho ele foi questionado por Santo Ambrósio onde é que está a verdade. Santo Ambrósio vai dizer para ele que o homem não deve encontrar a verdade encontrará o homem. Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sua vida. A verdade não é a palavra do vento, a verdade é Jesus. O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 831, diz que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Catecismo não é eu. Oséias capítulo 4, no versículo 6 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Evangelho de São João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. É preciso que a gente desperte, porque a verdade é uma só. O mundo quer te arrastar, o inimigo quer que você perca o céu, o inimigo quer que você continue com as brechas abertas. E se você continua ainda deixando sua casa com certo tipo de situação na TV, se você ainda permite que os seus filhos ainda percam muito tempo na tela, se você ainda permite que você vai para bar, vai para jogo e não sabe onde é que está a sua família, você prestará conta a Deus. E não é uma evidência de uma família que não é cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é a palavra bonita. O Espírito Santo é uma pessoa, e é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Deus ele habita em nós. Como diz a Sagrada Escritura em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, a Sagrada Escritura fala que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. E quem habita em nós é o Espírito Santo. Deus está em mim e em você. Deus ele quer fazer uma mudança em nossa vida, mas para isso é preciso que a gente diga: Senhor, eu quero. Deus ele entende sobre nossas fraquezas. Deus entende quem é nós. Deus nos conhece melhor que a nós mesmos. Ele enxerga através de nossos olhos. Ele escuta através de nossos ouvidos. Ele sente através do nosso coração. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe da nossa necessidade. Mas o mesmo Cristo que permite a cruz é o mesmo Cristo que é sirineu. Deus ele quer te ajudar a ser um homem novo, uma mulher nova. Como diz 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, São Paulo fala assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Se você entrou aqui dizendo: eu não consigo fazer isso que você está falando. Se você entrou aqui dizendo assim: eu não tenho mais jeito. Se você entrou aqui dizendo aqui: minha situação de vida, eu nem vou tentar, porque você não sabe o que eu passo. A palavra do Senhor fala aí ali em Romanos capítulo 5, versículo 20.
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa como você entrou aqui, vai contar para Deus como você vai sair daqui, porque Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Deus é aquele que derrama seu espírito. E se você hoje à noite, nesse trido que foi preparado com muito esforço e muito carinho, você quer ver uma palavra de libertação sobre a tua vida, atenção, igreja. Você quer uma palavra de libertação para a sua vida? Conversão precisa de decisão. E dessa decisão vai depender a salvação de nossa alma. Muitos de nós podem pensar assim: eu não vou acreditar, não vou ligar para aquele louco que fala. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1038, vai dizer assim: catecismo, eu não. Seremos julgados por Deus por aquilo que a gente fez. Seremos julgados por Deus por aquilo que a gente não fez. E seremos julgados por Deus por aquilo que a gente teve oportunidade de fazer e não fizemos. O que quer dizer o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1038? Que nenhuma vírgula passará despercebida aos olhos de Deus. Toda boa ação que você faz, toda a caridade que você faz, todo o perdão que você faz, toda vez que você suporta seu marido, toda vez que você suporta sua esposa, toda vez que você perece pelos seus filhos, toda vez que você reza pela sua família, e a família parece, continua piaçando ali, você, fulano não vai mudar mais. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus ele está vendo a tua situação, Deus ele sabe o ponto importante, e muitas vezes na sabedoria de Deus que nós não entendemos, ele usa daquela situação para purificar a gente mesmo, porque cá para nós, a gente não presta muito não, a gente tem que destruir esse egoísmo que a gente carrega no nosso coração, a gente tem que destruir esse altar que a gente constrói achando que a gente é melhor alguma coisa, a gente é necessitado da graça de Deus. Gênesis capítulo 3, no versículo 19 diz assim: Adão e Eva falavam assim: viemos do pó e ao pó retornaremos. Cada um de nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Um dia teremos que partir para prestar conta a Deus. Disso vai necessitar nossa salvação. O tempo da conversão é agora. O tempo de mudar de vida é agora. O tempo de alcançar o céu é agora. O tempo de lutar por sua família é agora. O tempo de colocar o joelho no chão é agora. O tempo de amar quem você quer é agora. Porque em vida que a gente prova amor. Santa Teresa de Calcutá. Todo mundo já ouviu falar de Santa Teresa de Calcutá? Não? Já ouviu falar de Santa Teresa de Calcutá? Aquela mulher que tinha uma caridade extraordinária. Ela escreveu uma passagem que eu jamais me esqueci. Eu guardei essa passagem de 2018, tem 7 anos, eu guardei na minha cabeça. Ela fala assim: se é amor de verdade, vai ter que doer. Olha para ali, ó, aquela chaga ali. Você acha que não doeu, não? Doeu. Santo Agostinho vai falar assim: quando você pensa que não vale nada, olhe para a cruz, você vale o Cristo crucificado. Ei, se alguém diz para você que você não presta, você não vale nada, Santo Agostinho falou: você vale o Cristo crucificado. Você é valioso para Deus. Você é importante para Deus. Jeremias capítulo 1 versículo 5 diz: antes mesmo do nascimento eu já te conhecia. Antes da mãe de vocês saberem que estava grávida de vocês, Deus já tinha planejado você, Deus já tinha sonhado você, Deus já tinha tecido você. Você não é um qualquer, você é especial para Deus. Do amor de Deus por você é sobrenatural. João 3,16: Deus amou tanto a humanidade que deu seu único filho para aparecer para a humanidade. Você vale o Cristo crucificado. Se você está no estado de pecado, se você está no estado de amargura, se você está no estado de vida, eu não tenho mais jeito, não confie na força do seu braço, porque não é para você confiar na força do seu braço. Confia nele ali, no sacrário, ele pode. O sobrenatural vem de Deus, não é da nossa força humana. Sabe por que a gente entra ano e sai ano da igreja e não muda de vida? Porque nossa soberba continua achando que é nós que vai conseguir mudar por conta própria. Não é, gente? Tem que ter humildade para confiar nele. Eclesiastes capítulo 2 versículo 5 fala assim: os homens assim como a prata, presta atenção, Eclesiastes capítulo 2 versículo 5 diz assim: assim como a prata e o ouro é provado no fogo, os homens agradáveis a Deus no caminho da humilhação. Hoje ninguém quer passar uma humilhação. Eu? Depois que eu morrer, gente, é só pó. Depois que eu morrer, desculpa a expressão que é até desagradável, é só alimento para verme. É para a minha vida, é para a sua vida. É o que vai acontecer comigo, eu coloco eu. Eu sou ninguém. Na presença de Deus, é Tiago capítulo 4, versículo 6, ou nada. Que Deus ali, Deus resiste ao soberbo e derrama sua graça sobre os humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Na presença de Deus, temos que ter humildade. Na presença de Deus, não conhecemos, não somos por nossa força, é pela graça de Deus. Você é especial para Deus.
1 João capítulo 4, no versículo 19, diz: porque eu te amei primeiro. Pensa aí, quanta coisa errada você já fez até hoje. Deus, sabendo que você ia fazer isso, Ele falou: eu te amei primeiro. Deus está falando: ei, eu não dependo do teu amor pequeno, não. Eu não dependo do teu amor pequeno. Eu te amei primeiro, antes de você vir ao mundo. Antes de você ter feito tudo que você já fez e está fazendo até hoje. Eu te amei primeiro e eu permiti você estar aqui. Porque não é a força do nosso braço. Uma família cheia do Espírito Santo, ela conserva humildade. É pai que pede perdão para a filha, filho que pede perdão para pai. É marido que se submete à esposa, esposa para marido. Por quê? Porque o caminho para a humildade leva ao céu. Uma família cheia do Espírito Santo é um pai, é um homem responsável, que ele toma a direção da família. A família vai rezar terço. Família aqui vai rezar rosário. Família, isso aqui não convém. Você é a autoridade do seu lar. Deus te deu essa autoridade lá do céu. Quando você recebeu o sacramento do matrimônio, pesquisa aí um livro chamado Glória Apolo. Glória Apolo vai falar que quando o homem ele casa espiritualmente, Deus dá um cajado. Como o pastor cuida das ovelhas, Deus dá para o pai de família. Glória Apolo vai escrever de uma experiência mística que ela viu Deus. O homem ele tem essa autoridade. Quando a mãe fala a filha, o que é que ela muitas vezes faz? Nem liga, né? O pai fala: o quê? A criança obedece à autoridade. Não se trata de grosseria, é dada por Deus. Não estou falando de bater nem destruir a criança, não. Estou falando de autoridade dada por Deus. O homem assume no lugar de homem 97% de uma família convertida, de uma família rumo ao céu, de uma família que começa a buscar os caminhos do Senhor. Uma mulher que está se buscando a conversão, ela é aquilo que Santo Agostinho colocou sobre o livro de Gênesis. Ela é a sustento da casa. É aquela que ela sustenta o marido. E um filho e uma filha. Vocês que são da parte das crianças, dos filhos, não são menos importantes, mas super importantes. Porque vocês são o futuro do exemplo dos pais que você enxerga hoje. Uma família cheia do Espírito Santo, ela reza rosário, tem devoção à Nossa Senhora, tomar cuidado com aquilo que assiste, com aquilo que ouve, com aquilo que vê. Uma família cheia do Espírito Santo, ela conserva a vida de oração, ela confessa, ela comunga, ela ama a sua família, ela paga o preço, se for possível, faz penitência pela salvação de sua casa. Uma família cheia do Espírito Santo, ela não fica somente na teoria, ela vai para a prática. Como o apóstolo São Paulo coloca ali em Romanos capítulo 2, no versículo 13: porque para Deus não são tidos por justo quem ouve a lei, mas quem pratica a lei. Ouvir a lei é bom, praticar é um desafio. Amém? Amém. Finaliza a pregação, momento de oração. Uma salva de palmas para Jesus. Eu não estou no isso.